Grande Gediel, já deixa um legalzinho aí se o áudio estiver ok. Vamos ver. Maths NSC, esse aí deve ser matemático. Já deixa um legalzinho se o áudio estiver ok. Se o áudio estiver ok, já deixa um legalzinho pra gente partir pro início da nossa live. Áudio ok, Gediel. Igor Marino, seja bem-vindo. Ismael Silva, seja muito bem-vindo. Matheus, isso aí. Ismael Silva, áudio ok, Matheus. Maravilha, vamos nessa. Já já a gente começa aí, vamos dar um tempinho pra galera entrar. Deixa eu ver se no outro Instagram tá tudo certo aí. Beleza, tá tudo certo. Matheus Fernandes, seja muito bem-vindo. Show de bola. Vamos ver quem tá aí presente. Físio Marcela Dornelles, Nívia Nascimento, seja muito bem-vinda novamente. Bom ter vocês aqui novamente. Vamos nessa, vamos começar a live. Essa é a aula 9. A aula 9 a gente vai falar sobre como cobrar um valor justo pelo seu atendimento. De antemão, eu já quero que vocês coloquem aí um foguetinho para cada aula assistida. Coloque aí nos comentários quantas aulas vocês já assistiram. Um foguetinho para cada. Me fala de onde é que vocês são. Me fala de onde você está me assistindo. Se está assistindo de São Paulo, do Rio, da Bahia, de Fortaleza. Kathleen Ataíde, grande Mirela Fidelis, minha ídola de Fortaleza. Muito bom ter você aqui. Emília Lopes, seja muito bem-vinda. Matheus assistiu 3 aulas, show de bola. Lembrando, galera, que as aulas estão salvas no nosso blog. Quem está inscrito na jornada tem acesso ao blog para assistir a gravação das 3 últimas aulas. Uberlândia, Marcela. Gediel assistiu 5 aulas, show de bola. Então vamos lá, né, galera? Vamos lá. 3, 2, 1... Bem-vindo à aula 9 da Jornada do Expert, um evento 100% online e gratuito, onde eu ministro 20 aulas para ensinar você, fisioterapeuta, a se tornar um expert no tratamento da dor. E com isso, colher os benefícios de ter uma agenda forte e estável, não depender de convênios médicos, fugir dos pedidos de desconto dos seus pacientes e viver plenamente de consultório. Para isso a gente tem que gerar resultado rápido, duradouro e empoderador para o nosso paciente. Só assim ele vai ter a noção que você não está ali só pelo dinheiro, você está ali para gerar resultado, para transformar a vida dele. E isso vai ser uma conquista que você nunca vai esquecer e que a faculdade não te ensinou, beleza? A faculdade não preparou a gente para isso. Então, sem mais delongas, vamos fazer um passo a passo aqui de como você cobrar um valor justo pelo seu atendimento. Ismael fala de Juazeiro do Norte, Mirela de Fortaleza, grande abraço, Mirela. Igor assistiu 5 aulas aí, show de bola, vamos nessa. Então, galera, vamos lá. Para poder cobrar um valor justo pelo seu atendimento, você tem que fidelizar o seu paciente. E aí, eu quero saber como estão as crenças limitantes do fisioterapeuta. Que ele até evoluiu na bagagem técnica, na bagagem de conceitos e métodos, e ele já consegue gerar um resultado rápido. Já consegue. Só que aí ele fica naquele estigma, caramba, eu vou resolver esse problema com uma sessão. Você acredita mesmo que um problema de dor lombar, por mais que ele apresente todas as características de melhora rápida, é resolvido com uma sessão? Bota aí quem acredita aí. Quem acredita, coloca aí, acredito. Quem não acredita, coloca aí nos comentários não. Por que eu estou levando vocês a questionarem sobre isso? Porque a depender do que o fisioterapeuta acredite, ele vai conseguir fidelizar e fazer um serviço de cobrança recorrente para os seus pacientes, ou ele vai aprender a ser o salvador da pátria, o apagador de incêndio, o bombeiro, que o paciente vai chegar lá sempre em crise, ele vai resolver com 1, 2 atendimentos a crise de dor e o paciente vai voltar para a vida normal sem as devidas orientações que 1, 2 atendimentos
não são suficientes, na minha opinião, para resolver nenhum problema. Por mais que o problema seja uma dor de cabeça cervical que responde à retração rapidinho, cara, muda o sintoma, tá sem dor de cabeça, passa o dia bem, passa a semana bem, você acha que aquele problema foi resolvido? Eu acredito que não. Por que eu tô falando isso para você? Eu vou te dar um modelo aqui daqui a pouco do que a gente faz em consultório e o que tá dando retorno pra gente. E aí, eu não quero que você acredite em nada do que eu vou falar, eu quero só que você teste. Quando você testar, você me dá o feedback se está funcionando, quais são as deficiências desse modelo, o que é que tem de aplicabilidade na sua prática clínica e o que é que você sugere para melhorar esse modelo. Porque se você vê o meu modelo de cobrança e olhar o seu modelo de cobrança e ver que o seu tem algo a acrescentar no meu, eu peço de coração que você me dê esse feedback. Me dê esse feedback porque eu quero melhorar também, beleza? Então isso aqui que eu vou falar não é uma verdade absoluta. Vamos fazer um teste para ver se funciona. Grande Nanda, coração Nanda, grande abraço, abraço para a vovó. Vamos nessa. Então, para isso a gente tem que fidelizar o paciente. E como que eu fidelizo ele? Para fidelizar ele eu tenho que gerar resultado. E esse resultado tem que ser rápido. O paciente está cansado de fazer 60 sessões de fisioterapia, está cansado de ir no osteopata, no quiropraxista para colocar as coisas no lugar, sair sem dor e no mês seguinte voltar, e 3 meses depois voltar. Ele está cansado de depender do serviço do profissional. Os pacientes que chegam em consultório, eles estão cansados de irem no médico, passar um remédio, voltar no médico, trocar o remédio e sempre ficar dependendo do que o médico passa. Às vezes falta comunicação do fisioterapeuta, do médico propriamente dito, para mostrar para o paciente o seguinte: olha, existem mudanças nos fatores de estilo de vida que vão fazer com que você evite o remédio, evite a dor, previna uma possível recidiva. Às vezes esse processo de educação, você tem 15 minutos para atender, 30 minutos para atender, quer ir logo metendo mão no paciente, quer ir logo perguntando tudo o que você quer da sua ficha de avaliação para o paciente, sem deixar o paciente abrir a boca para contar a história dela, a história dele. Então, o que eu costumo falar que eu abro a minha sessão eu pergunto ao paciente: meu paciente, do início e com riqueza de detalhes, por que você está aqui? Eu abro com essa pergunta e deixo o paciente. Se o paciente falar 2 horas, eu estou lá 2 horas com ele ouvindo ele falar. Eu não faço interrupções. Então, para isso, esse é um fator que você consegue fidelizar. A escuta ativa. A escuta ativa é um processo de atenção plena no que o seu paciente está falando. Você não pode deixar o paciente falar com você o caso clínico dele e você simplesmente olhar no celular, que o celular está do lado do computador, está do lado do notebook, deixar o celular tocando. Você não é para você ficar de cabeça baixa anotando, não é para você ficar olhando para o computador, é olho no olho do paciente o tempo todo. É espelhamento junto com escuta ativa. Não é você imitar o que o paciente está fazendo, mas se você vê que o comportamento do paciente é um comportamento com uma postura mais de inflexão, que conota tristeza, que conota talvez depressão, que conota um posicionamento na sua vida que não é um posicionamento de protagonismo na sua vida, você tem que mimetizar também os gestos posturais para fazer o espelhamento. Porque quando ele vê que isso é intuitivo, é cerebral, estou falando com o lado emocional do cérebro. Existe um hemisfério racional, dividir intuitivamente aqui, tá? Um hemisfério racional e um hemisfério emocional. Para falar com o emocional, a linguagem corporal fala. E se você quiser pegar mais detalhes sobre isso, eu recomendo o livro O Poder da Presença, de Amy Cuddy. Amy Cuddy é uma psicóloga de Harvard que estudou a linguagem corporal e seus efeitos na comunicação. O livro é sensacional e você vai fazer mudanças avassaladoras na sua prática clínica só por ter essa noção de posicionamento e linguagem corporal quando estiver praticando espelhamento. Se o paciente estiver com aquela postura empoderada, ereta, falando com você e gesticulando, você tem que fazer a linguagem corporal compatível com a atitude corporal do paciente. Isso é espelhamento mais escutativa. Um sozinho não adianta, tem que ser os dois. Você pode também quebrar
a barreira da sua mesa, a barreira do seu notebook, do seu computador, e colocar um sofá no seu consultório. E nesse sofá você esperar o paciente sentar do lado do paciente e olhar nos olhos do paciente durante a história inteira. Isso aí vai fazer com que o seu paciente tenha conexão com você. Você não interrompe ele em nenhum momento. Quando ele dá seu espaço de fala, você começa a introduzir os critérios da avaliação. Beleza? Para poder fidelizar. Esse resultado que você vai gerar no processo de fidelização, ele tem que ser duradouro. Ou seja, você vai diminuir a dor do paciente, você que vai se tornar um expert, você vai diminuir a dor dele, e ele não pode simplesmente, durante o tempo da consulta, quando ele estiver saindo, esperando o elevador para descer do seu prédio comercial, ele já está com dor de novo. Ou então ele está com dor agora, ele foi para casa, fez o que você pediu em casa, acordou, no outro dia com 24 horas ele está com dor de novo. Porque isso vai ativar um gatilho mental, que é um gatilho de futuro quase que certamente provável. Mirella, minha querida, o livro é Poder da Presença, de Amy Cuddy. A-M-M-Y-C-U-D-D-Y. Amy Cuddy. Inclusive tem um TED Talks incrível dela que eu recomendo que você assista. Não sei como é que está seu inglês, também não sei se tem a tradução do TED dela, mas eu recomendo demais que você assista. E se você assistir o TED, você vai comprar o livro dela. É batata. Mesmo que você não tenha dinheiro na conta, você vai no Amazon e vai comprar o livro dela se você assistir o TED. Então vamos nessa. O resultado tem que ser duradouro. Porque senão você vai ativar um gatilho mental de futuro quase que certamente provável. As chances são que os pacientes, quando chegam num profissional que é um expert no tratamento da dor, ele já falhou em diversos tratamentos anteriores. Ele já passou por síndrome de falha cirúrgica. Ele já fez duas, três cirurgias de quadril, de coluna e não melhorou. Ou então melhorou, mas foi uma melhora tão superficial que ao final do processo terapêutico, ele acredita que não valeu a pena ter se submetido a tal intervenção. Então o gatilho do futuro quase que certamente provável diz para ele assim: poxa, será que é mais um tratamento que eu vou investir o meu dinheiro e não vou ter resultado? Então, quando você não gera um resultado duradouro para o seu paciente, você gera um sentimento de desesperança. Esse sentimento de desesperança reforça aquele ciclo vicioso de dor e espasmo e mais dor. Beleza? Então a gente precisa ficar ligado se o resultado é duradouro. Então eu vou falar aqui um modelo. Essa risada aí saiu nada a ver, problema no céu. Fique tranquila, Nívia, pode dar quantas risadas, clicar em vários botões, que não tem problema nenhum não, tá? Seja muito bem-vinda novamente. Vamos nessa. Então, eu vou te passar um modelo aqui do que a gente faz. E esse modelo, ele é muito simples, ok? Eu vou virar a tela aqui, vou tirar o celular, para vocês verem como que eu faço no meu sistema. Para você poder modelar isso, tá? Então vamos lá. Vamos virar a tela aqui. Cadê? Vira minha tela. Cadê o botão de virar a tela, gente? Aqui. Beleza. Não sei se vocês estão vendo aí, tá? Vamos ver se vocês conseguem ver. O papel aqui, a luz está em cima. Vamos lá. Vamos para cá, ó. O primeiro passo que o paciente tem é a triagem, tá? Nessa triagem, você vai fazer todo aquele processo da aula 1, de exclusão de red flags. E aí você vai para o exame físico. No exame físico, você vai triar o paciente para cá. Esse paciente tem preferência direcional? Se tiver, ele tria para cá. Tratamento na preferência direcional, retorno com revisão, mais exercícios de controle de movimento. Ventilador, meu Deus do céu. Vamos lá. Veja aí. E agora, ventilador tá ok? Ventilador tá ok aí? Me fala se tiver ok o ventilador. Eita. E aí, tá ok o ventilador aí agora? Pra gente continuar. Vê aí se tá ok. Dá um legalzinho se tiver ok. Show, Matheus. Beleza, obrigado. Melhorou. Foi mal, galera. Vamos nessa. Então vamos nessa. O paciente faz uma triagem com todo o processo que eu falei na aula 1, tá?
No final da aula 10, eu vou abrir as 5 aulas da semana 1 também para vocês assistirem, tá? Então fiquem tranquilos que vocês vão ter acesso à aula da semana 1 de novo. Então, na triagem, a gente faz todo o processo da aula 1 e identifica. O paciente tem preferência de direção ou não tem? Se ele tem, você faz o tratamento na preferência direcional, respeitando todos os critérios de progressões de força, de alternativas de força, de exercício na direção preferencial do paciente, para o paciente ter redução do sintoma, para o paciente ter melhora da mecânica, para o paciente quebrar a referência neurológica e voltar a ter capacidade funcional. Ou seja lá o que for que ele não estava conseguindo fazer, ele passou a conseguir fazer nessa parte. Isso aqui vão ser 2 a 3 atendimentos. Em média, esse processo aqui hoje eu faço em 1 atendimento, mas no início eu fazia em 3. Então é natural se você demorar mais tempo para fazer essa classificação. Fica tranquilo, quanto mais paciente você avaliar, mais esse processo se torna automático. E aí esse tratamento vai ter a revisão e controle. Você fez 1, 2, 3 sessões nesse princípio e botou o paciente para ter a revisão e o controle. Na revisão e o controle, o paciente vai voltar para você e você vai fazer o quê? Você vai revisar tudo que você passou para ele fazer em casa. Você vai pedir para ele fazer, vai coletar as referências de novo para ver se ele voltou pior, voltou igual, voltou melhor. Vai pedir para ele te mostrar tudo que ele fez em casa para você corrigir o que possivelmente estiver errado, tá? E aí você vai entrar nesse processo aqui, ó. Você vai entrar nesse processo de controle de movimento. Eu vou mostrar numa aula, tá? Eu vou mostrar numa aula a maioria dos exercícios de controle de movimento que eu utilizo, tá bom? Vocês vão ver que é mega simples. O que é que muda nos seus exercícios de controle de movimento para exercício de academia, para exercício de fisioterapia? O que muda é a cadência. Tempo de execução concêntrica, tempo de execução excêntrica, controle de queda, controle de distúrbios biomecânicos que podem acontecer. É só isso. Mas os exercícios são muito simples. Eu tenho vovozinhas fazendo esses exercícios no consultório. Não é nada boladão, não é nada que precisa de um bocado de recurso tecnológico, dispositivo bola bozu. São exercícios que eu só preciso de chão e parede e minhas mãos. Eu vou mostrar para vocês em uma das aulas da semana 4, tá? Vamos nessa, vamos continuar. Entrou nesse processo de controle de movimento, beleza, você fechou o tratamento. No processo de revisão, você faz em 1 atendimento. O processo de controle de movimento, você faz em 4 atendimentos, tá? Para ficar um processo automatizado. Porque todas aquelas fases que eu falo para você, vou tirar uma foto sim, Gediel, e mando no Telegram. Obrigado pela sugestão. Nem tinha pensado nisso, mas vou tirar uma foto e mando no Telegram. Fiz de papel agora, saindo do consultório. Mas no nosso curso a gente tem um esqueminha bem bonitinho, mas não muda muita coisa não. É isso aqui mesmo. E aí o que é que acontece? Nesse processo que eu acabei de mostrar para vocês aqui, o paciente visita você 4 vezes no processo de controle de movimento. Nessas 4 vezes eu tenho que trabalhar controle de movimento baseado nos princípios de associação, de cognição e de automatismo. 3 princípios que geralmente a gente trabalha em controle motor. Eu vou mostrar como se faz, o paciente vai repetir de forma incessante todos os dias, sem pensar em periodização de treinamento. Fez força hoje, não faz força amanhã. Não. Esse paciente ele está só com você na fisioterapia. Você vai colocar a mesma coisa todo dia. Vai dar liberdade a ele para mandar o vídeo da execução dele fazendo no seu WhatsApp, ok? Para você fazer um telemonitoramento, para você só dizer se está certo. Qualquer outra dúvida que o paciente tenha, você vai dizer, na consulta, no retorno, a gente esclarece melhor, porque por aqui não dá para fazer e não dá de fato mesmo, tá? Então vamos nessa. Aí a gente vai identificar o seguinte. Vamos dizer que esse paciente não teve preferência direcional na triagem. Excluiu red flags, todo o processo da aula 1, foi para a classificação, não achou preferência direcional. Ele vai por esse caminho aqui.
Aí nesse caminho, ele vem para cá. Será que há uma classificação que não é preferência direcional? Será que ele cai numa classificação de restrição? Será que ele cai numa classificação de mecânico inconclusivo? Será que ele cai numa síndrome dolorosa crônica? Ou num trauma? Ou numa síndrome de dor inflamatória? Ou de uma radiculopatia não centralizante? De uma radiculopatia que centraliza? Qual classificação esse paciente que não teve preferência vai se enquadrar? Não, radiculopatia que centraliza ainda é aqui, tá? Eu falei errado para vocês. Tira a radiculopatia que não centraliza daqui e joga aqui em preferência direcional. Então, todas essas classificações, o paciente foi enquadrado. Se ele foi enquadrado, o caminho é o mesmo. Tratamento dentro do enquadramento do subgrupo específico, revisão, isso aqui acontece em 3 atendimentos, a revisão acontece em 1 e o controle acontece em 4, ok? Porque isso vai dar tempo para o paciente automatizar todos os processos de movimentação que você deu para ele. E durante esse período, aí sim você vai erradicar o problema. Não porque atendeu uma vez, 3 vezes, mas porque o paciente repetiu tanto que se tornou automático. E quando ele tiver a crise de novo, ele vai saber exatamente o que ele tem que fazer para não precisar gastar dinheiro com você de novo. Mas, Caio, aí eu não ganho dinheiro, como é que eu vou ensinar o paciente a fazer tudo sozinho? Olha só, não é fazer tudo sozinho, mas é empoderar ele a autorresolver o problema. Porque se você ficar pedindo para ele voltar o tempo todo, vai ter um momento que vai instalar na consciência dele que ele está gastando dinheiro demais com você. E ele vai procurar outro profissional que dê mais independência. Pessoal, eu já passei por esse processo e acredite, eu não sei quantos anos de formado vocês têm, eu não sei quanto de experiência vocês têm, mas eu só tenho 6 anos de formado, eu tenho 11 anos estudando fisioterapia, mas graças a Deus, quando eu saí da faculdade para agora, a gente está no paciente, a gente deu uma olhada hoje no sistema, a gente está no paciente 4.739, e quando a gente chegar no paciente 5.000, a gente vai comemorar pra caramba. Desde quando a gente saiu da faculdade, a gente só ficou 1 ano atendendo domiciliar, atendendo em clínicas, atendendo em ambulatório. Do 2º ano em seguinte, a gente passou a viver de consultório. Então, na minha experiência, não estou dizendo que é certo ou errado, na minha experiência, o paciente procura você para ter um resultado rápido, duradouro e empoderador. Não é ficar fazendo ele retornar o tempo todo, mas fazer ele resolver o problema dele sozinho. Isso tem que estar claro, porque senão não acontece o processo inicial que eu falei aqui, que é a fidelização. Beleza? Então vamos lá, vamos voltar para cá. O paciente foi enquadrado, ele volta para esse modelo. 3 atendimentos dentro do subgrupo, revisão em uma sessão, corrige tudo que estava errado, volta, controle de movimento. 4 atendimentos aqui no controle de movimento. Se o paciente não foi enquadrado nessa classificação, o que é que a gente vai fazer? A gente vai classificar ele como um paciente que, por exemplo, é mecânico inconclusivo. Ele vai seguir esse caminho aqui, só que esse caminho vai ser de exercícios gerais em amplitude indolor com educação e reassurance. Caio, que diabo é educação e reassurance? Olha só. Existem modelos de atendimento subgrupo, como por exemplo o TBC, Treatment Based Classification, como por exemplo o CFT, Cognitive Functional Therapy, derivado da CBT, Cognitive Behavioral Therapy, que é a terapia cognitivo-comportamental da psicologia. Então, existe um profissional chamado Peter O'Sullivan, lá em Londres, que ele fez treinamento com diversos psicólogos e trouxe diversos especialistas do grupo de pesquisa dele para aqui para o Brasil, para capacitar diversos fisioterapeutas. Um deles foi o Wyndham Kertz. O Wyndham Kertz é um dos pesquisadores belgas mais conhecidos do mundo em terapia cognitivo-funcional, onde é um modelo de atendimento onde a gente, com escuta ativa, com educação, a gente ensina o paciente a quebrar o medo do movimento. E a gente consegue quebrar o medo do movimento com repetições. Repetições do sentido. Se o paciente dobrou e doeu, flexão de tronco doeu. Independente de ele ter classificação,
existe um paciente que ao repetir a flexão, se você estiver perguntando a ele, olha, o que é que aconteceu agora na sua flexão? Doeu. Tudo bem. Eu já dissociei com a educação esse paciente que está com dor, que doeu na flexão, que dor e movimento tem fraca associação. Ou seja, movimento e machucado. Eu já quebrei essa crença. O movimento, ele não é capaz de machucar você. O movimento é linear, né? Não é aquele que o cara tá correndo e muda a direção no futebol. Claro que o cara pode se machucar. Mas você testando movimentos no plano sagital, do plano lateral coronal, o movimento não gera machucado. E ele já acredita nisso. E eu peço para ele repetir. Faça mais flexão. O que aconteceu agora? Repita um pouquinho. Quando ele repete um pouquinho, você pergunta, olha só, agora que você está repetindo, o que está acontecendo? Olha só, agora na quinta repetição parece que parou de doer durante o movimento, está doendo só no início da dobradura. Você percebe que se o movimento tivesse que te machucar, quanto mais você fizesse, mais sua dor aumentaria? E você faz perguntas socráticas como essa, fazendo com que o paciente reflita que realmente o movimento não é capaz de lesionar ele. E quando eu falo isso, eu saio desse plano aqui, ó. Eu saio desse plano aqui de amplitude de movimento indolor, uma educação e reassurance, e volto para esse plano de combinação de tratamentos. Esse tratamento que era em preferência direcional é substituído pelo tratamento com exercícios gerais em ADM indolor, com muita educação e reassurance. Seja em terapia cognitivo-comportamental, seja em terapia cognitivo-funcional, seja em terapia de aceitação e compromisso, seja em qualquer tipo de terapia, ok? Todas associadas em movimento. E aí o modelo que eu faço no consultório é esse aqui. Vamos dizer que você cobre R$120 na sua consulta. Pessoal, R$120 é um valor que, na minha opinião, não dá para ser abaixo comparado com o resultado que a gente entrega. Não dá para cobrar menos do que isso. R$120 é um valor digno, acima do referencial nacional de honorários. Se você pensar em fisioterapia uroginecológica, plano de saúde paga R$120 por sessão. Por que a fisioterapia musculoesquelética recebe 35? Recebe 18? Recebe 11? A gente tem que parar e pensar nisso. Então, R$120 é um patamar assim para começar. Você está indo domiciliar atendendo esse paciente. Você está gastando gasolina, está gastando seu tempo no transporte público, está chegando lá, está atendendo ele, está voltando e também gastando gasolina no seu transporte público. Você tem que pagar as notas fiscais que você emite, porque eu não sei se você sabe, eu não sei se você tem empresa, mas para cada R$100 que você paga, que seu paciente paga para você, R$27,50 é do governo, se você não tiver uma empresa. É 27%, 27,5% no seu imposto de renda. Então, dos R$100, você fica com 27, você fica com 72,50. Me corrija aí se eu estiver errado na matemática, tá? Você fica com 72,50. Então, em um ano de 12 meses, tudo que você trabalha janeiro, fevereiro, março, abril e um pouquinho de maio, só para dar tudo que você ganha ao governo. Porque você emitiu a sua nota fiscal na pessoa física, você não tem empresa. Então se liga, você tem que cobrar R$120 no mínimo, tá? Por causa de todos os custos que você tem. Aí você vem para cá, para esse modelo, e você cobra R$120 por sessão. Só que você trabalhou todo esse processo de estratificação, de entrega de resultado rápido e duradouro, para fazer o quê? Fidelizar seu paciente. Para fidelizar, você tem que fazer com que ele entenda que se ele fizer um tratamento completo com você, que tem mais chance de resultado do que uma só sessão, você tem que incentivar ele a não pagar somente aquela visita, a antecipar o pagamento. Se foi um tratamento rápido, um tratamento que você vai fazer só 4 atendimentos, vai fazer o tratamento na preferência ou na classificação e fazer somente a revisão para dar alta, porque você não tem ferramentas para trabalhar controle de movimento, você vai fazer 4 sessões nele. E 4 vezes 120 daria 480. Só que
Por que o paciente vai te pagar 480 se ele vai te pagar a mesma coisa que de um em uma? Ele não quer gastar o dinheiro dele. A gente está na pandemia. A gente está na pandemia ainda. A pandemia não acabou. A gente não sabe se vai ter segunda onda. Ele não quer tirar o caixa dele e te dar tudo. Para isso ele tem que você tem que ter incentivo. E o incentivo tem que ser além do resultado que eu te expliquei aqui, o incentivo pode ser um desconto. Então, em 4 visitas, porque você não tem habilidade nisso aqui, que é o fundamental, que é o que de fato resolve o problema do paciente, acaba com essa história de uma sessão resolver. Uma sessão não resolveu, uma sessão você ainda está aqui. O que vai resolver é o tratamento completo. Então você tem que incentivar ele a dar um descontinho. Como funciona comigo? Em 4 visitas, eu dou 5% de desconto. O paciente passa a pagar isso aqui, ok? Eu incentivo ele a antecipar o pagamento. Ele paga a consulta, mais isso aqui. Nunca faça com que o paciente pague só isso aqui. Nunca dê a ideia para ele que ele só vai pagar o seu plano de tratamento. Ele precisa ter a ideia que ele está pagando a consulta. Por quê? Porque a consulta é o processo mais importante do processo terapêutico. Sem a consulta, você não consegue identificar toda essa estratificação aqui que eu acabei de explicar. Então, ele tem que dar valor à consulta. E ele só vai dar valor à consulta se você cobrar a consulta. Então, no paciente que tem 4 visitas, eu dou 5%, faço ele pagar a consulta, mais isso aqui. E fidelizo ele por pelo menos um mês. Porque nesse quadro de 4 visitas, eu dou a ele o direito de uma remarcação e dou a ele o direito de uma validade de um mês. Caio, suas sessões têm validade? É óbvio que tem validade. É óbvio. A validade das suas sessões vai separar os curiosos dos comprometidos. Eu sempre estou falando isso aqui, por quê? Às vezes vai um paciente curioso só para conhecer o seu serviço. Não fideliza. Tudo bem, nada de errado com isso. Mas quando você trabalha dessa forma com validade, você dá uma deadline. Olha só, a primeira semana, o som ficou baixo. Meu Deus, peraí. E agora? O som tá de boa? O som tá de boa aí agora? Pronto, beleza. Melhorou. Valeu, Karina. Obrigado. Então, voltando aqui. A primeira semana da aula, da jornada do Expert, foi a semana mais assistida até então. Estamos na segunda semana. Eu tive mais visualizações nessa semana do que todo o meu YouTube. Acredite se quiser. E eu atribuo a essas visualizações muito o fato de eu ter dado a vocês uma deadline. Vocês só tinham como assistir até domingo. Domingo, 23h59, eu vou tirar do ar. Porque eu só quero que me acompanhe aqui quem está comprometido em virar um expert. Quem está comprometido em gerar resultado rápido, duradouro e empoderador. Quem quer viver de consultório. Quem quer cobrar um valor justo. Quem quer não depender de plano de saúde na fisioterapia. Então, o fato de eu ter dado uma deadline fez com que vocês corressem atrás para assistir. Isso se chama um gatilho mental. Esse gatilho mental se chama escassez. Não interessa que você sabe que eu estou aplicando escassez em você. A escassez funciona desde os primórdios. Então, mesmo você sabendo que eu estou aplicando esse gatilho mental, ele funciona em você. Então, é a mesma coisa com o seu paciente. Dê a deadline para ele de um mês de validade para esse plano com 4 visitas. No plano de 4 meses, de 2 meses, o paciente vai fazer realmente esse trabalho, porque você já conhece as classificações, já sabe se enquadrou ele, já sabe qual é o tratamento preferencial, vai fazer 3 visitas aqui, vai fazer a revisão e corrigir tudo que está errado, vai fazer 4 semanas de controle de movimento e o paciente vai fazer exatamente 8 visitas. Nessas 8 visitas, você vai dar uma validade de 2 meses. E nesses 2 meses, você vai dar direito a ele a 2 remarcações. Se o paciente remarcar a terceira vez, ele perde. Assim como remarcar a segunda aqui no quarto, ele perde a sessão. E a gente avisa isso a ele.
Caio, o paciente perde a sessão, ele perde a sessão. É óbvio que ele perde a sessão. Porque, veja bem, hoje a gente está com 14 a 16, não lembro direito. A gente está com 14 a 16 pessoas na lista de espera. Se eu chegar segunda-feira, na segunda-feira eu tenho 10 pessoas marcadas. Raciocina comigo. Para vir até mim, 90% dos pacientes já passaram por vários serviços e falharam no seu tratamento. Você acha justo que eu mande uma mensagem para ele amanhã, na sexta-feira, confirmando de véspera a presença? Mande uma mensagem no domingo, meio-dia, para ele, confirmando a presença, e ele confirme a presença. No que ele confirmou a presença, você garantiu que a sua agenda está ali certinha, vou atender todo mundo vai. E aí, quando chega na hora, ele não aparece, você dá 15 minutos de tolerância. Eu dou 15 minutos de tolerância a todos os meus pacientes, tá? Compenso no tempo, porque eu dou estrategicamente 15 minutos de intervalo a cada 3 atendimentos, para poder compensar possíveis atrasos. E aí o que é que acontece? Você acha justo que esse paciente não vá no atendimento e você deixe de colocar outras 14 a 16 pessoas que estão na minha lista hoje, precisando, tanto quanto ele, fazer um tratamento de dor eficaz, fazer um tratamento de dor com nível de consciência super elevado? Não é justo. Então, se ele faltar, ele perde aquela sessão. Mas, Caio, meu paciente não pagou ainda. Tudo bem. Você fala para ele que você cobra, e por ter sido a primeira vez, em caráter de exceção, eu não vou te cobrar. Porque eu espero que você entenda que eu deixei de atender outra pessoa porque você marcou comigo. Som de novo, peraí. Como é que tá o som agora aí? Como é que tá o som? Quem sabe faz ao vivo. Vira e mexe a conexão, dá esses problemas aí. Como é que tá o som agora? Ok? Ok, valeu, Frederico. E aí, melhorou? Melhorou, valeu, obrigado. Vamos nessa. Então, você acha justo que esse paciente falte? Então, você falou para ele, olha só, por uma questão por exceção, em caráter de exceção, eu não vou cobrar por ter sido a primeira vez. A gente entende que imprevistos acontecem, mas eu espero que você entenda que, por você ter faltado e confirmado na véspera a presença, eu deixei de atender outra pessoa que precisava do tratamento da dor. Então, estamos à disposição caso você queira remarcar. Ponto. Você não fala mais nada e deixa lá a conversa. Quando o paciente entra em contato com você de novo, porque se ele estiver interessado, ele vai entrar em contato com você de novo, você faz o seguinte: você olha, confirmação de reserva de vaga. Para confirmarmos o seu horário, é necessário que você pague o sinal no valor da consulta. No meu caso é 267. Transfira 267 para essa conta e nos mande os comprovantes. Assim que o comprovante chegar, vamos verificar se o pagamento constou e assim que o pagamento constar, faremos a reserva do seu horário. Lembrando, todavia, entretanto, porém, que caso você... os horários são sujeitos a alterações até a confirmação do pagamento. Ou seja, ele está em processo de pagamento lá. Se chegar outro paciente para marcar e marcar primeiro que ele, você marcou ele e ele vai ter que ver outro horário. Por que a gente faz isso? Para garantir a baixa abstenção, a baixa falta no nosso serviço. E os pacientes entendem perfeitamente. Um ou outro cria o problema, mas aí você deixa na mão do cara lá de cima. Porque o cara lá de cima vai trabalhar na consciência do paciente. Com certeza foi um livramento para você. O paciente vai vir pacientes melhores para você. Então, isso aí é só o modelo em que eu trabalho, tá? Não é certo, não é errado, é só o modelo que funciona para mim. Sempre funcionou ao longo desses 6 anos. E o ano que a gente teve mais falta em consultório foi 2017. 2018, a gente começou a adotar essa metodologia de cobrança e
as ausências hoje são mínimas. É raro ter uma desmarcação. Hoje teve duas, hoje teve uma desmarcação no último horário, tá? Na quarta-feira teve a desmarcação de um casal, então foram 2 horários. Só que aí eles já tinham pago, porque para reservar 2 horários a gente cobra antecipado e dá direito a ele remarcar. Então a gente não perdeu o serviço. E isso faz com que o paciente eduque. A gente quer chegar num patamar de alguns profissionais que a gente tomou mentoria, que esses profissionais cobram antecipado. Ponto. A gente quer chegar nesse patamar. Em breve a gente chega lá. Mas por enquanto a gente trabalha assim. Então vamos nessa. É assim que é o sistema lá, tá? Vamos voltar para cá. Voltando para cá. Cadê a canetinha? Isso, vamos lá. Aí a gente viu que esse paciente que entrou nesse processo aqui, esse paciente caiu nesse sistema aqui, de 8 visitas. Essas 8 visitas, você vai cobrar R$120 vezes 8, vai dar 960, e você vai dar mais desconto a ele, 7,5. E o valor vai ficar esse aqui, 888. Se ele pagar 888 mais a consulta, você reserva todos os horários a ele, fala para ele que ele tem 2 meses de validade nesse tratamento e que ele tem direito a 2 remarcações, tá? Sem cobrança. Isso é um agrado que você dá ao paciente para fidelizar ele por 2 meses, pensando que o caso dele nesse sistema que eu ensino a você é um caso de um atendimento semanal, ok? Você não vai atender 2, 3 vezes na semana, porque aí vai entrar em outro modelo que não é o modelo que eu estou te ensinando, tá? O modelo que eu estou te ensinando é assim. Você decide se segue ou se não segue. Vamos nessa. Voltando para cá. Vamos voltar. Aí, você tem esse modelo aqui, que além do controle de movimento, você vai entrar aqui. Peraí, deixa eu tirar aqui do plástico para vocês verem. Você vai entrar aqui, ó, mais um PPL. Caio, que diabo é PPL? PPL é um programa de prevenção de lesões. Nesse programa de prevenção de lesões, a gente ainda vai trabalhar controle de movimento, mas vai trabalhar aqui também pliometria, independente do paciente ser atleta. Porque às vezes um paciente de entorse de tornozelo, vovozinha, quem já viu aí nos meus stories, vovozinha saltando, pulando, treinando aterrissagem em cima da cama elástica. Quem já viu, coloca um foguetinho aí. Não interessa se o seu paciente é atleta, não interessa se o seu paciente é sedentário, não importa. O paciente vai entrar nesse programa de PPL, um programa de prevenção de lesões, e você vai ficar 4 semanas com ele, treinando controle de movimento, que é tudo que eu vou ensinar em uma aula só, tá? Treinando pliometria, salto e aterrissagem, avanço, pliometria em membros superiores, porque a pliometria melhora o ciclo de encurtamento e alongamento muscular, o paciente melhora as respostas motoras, o paciente previne queda se for idoso, o paciente previne lesão se for atleta, o paciente aumenta a performance se for atleta, corredor, triatleta, e você não está entrando ainda em outra fase, que eu vou falar aqui que eu faço. Aí um conteúdo mais avançado, que é o conteúdo aqui, ó, de reatletização. A reatletização, galera... Eita, escrevi tudo errado aqui. Não sei nem se vocês vão ver. A reatletização é um outro processo que eu fico mais 4 semanas com o paciente. E olha, a reatletização é um programa que a gente usa que não cruza a barreira do educador físico. É um programa que vai entregar esse paciente ao educador físico. Paciente que teve uma lesão esportiva, paciente que teve uma lesão tendinosa, patelar, de supraespinhal, uma lesão de tendinopatias de glúteo mínimo, tendinopatias de banda iliotibial,
Qualquer paciente que tem uma lesão estrutural, você consegue enquadrar ele nesse sistema inicial que vai em 8 visitas, até o programa de prevenção de lesões que vai em 12 visitas, até o programa de reatletização. Nesse programa de reatletização, eu nem botei aqui, mas seriam 16 visitas. E aí eu colocaria mais desconto para fidelizar ele. Nesse programa de 12 visitas, onde ele faz tratamento na preferência ou no subgrupo, revisão, controle em 4 semanas, programa de prevenção de lesões, eu dou para ele 10% de desconto, para ele pagar antecipado. Então o valor que seria 1.440 cai para 1.296, mais a consulta. Nunca deixe de cobrar a consulta, para estabelecer o nível de consciência do seu paciente, tá? Na reatletização seriam 16 e eu daria aí 12 a 15% no paciente, ok? No plano de tratamento do paciente. E agora vamos para um assunto que o fisioterapeuta ainda não acordou. O fisioterapeuta ele ainda não acordou que o seu serviço ele pode ter uma cobrança recorrente. Você assina Netflix? Quem assina Netflix coloca um foguetinho aí. Você assina Amazon Prime Video? Você assina Globoplay? Você assina Editora Abril, Caras, Infomoney, Valor Econômico, O Globo? Vocês assinam alguma coisa aí? Quem assina coloca um foguetinho para eu ver. O serviço de fisioterapia também se enquadra no sistema de cobranças recorrentes. Caio, como assim? Olha só. Tudo isso que eu expliquei para você nesse mapa mental aqui pode se enquadrar numa assinatura. Mas essa assinatura, eu acredito que só funcione para quem cobra isso aqui, ó. R$200 para cima. Por quê? Porque na assinatura, quando ela for anual, a gente preconiza que a gente multiplique esse valor vezes 12, que vai dar aí 2.400, e para o paciente assinar, ele vai ter metade de desconto. Ele vai pagar 1.200. A sessão vai ficar R$120 e ele vai ter direito a uma visita mensal. Uma visita mensal. Esse paciente que está no plano de assinatura, ele não está mais em tratamento. Ele não está mais em tratamento. Você já tratou ele já é seu cliente, ele já conhece o seu serviço e acredite, para quem você vendeu, é muito mais fácil de vender novamente. Se você tiver um produto para fazer upsell, cara, não vou poder te falar de upsell aqui. Se eu fosse parar para falar de upsell, eu não ia terminar essa live nesse final de semana. Eu recomendo que você anote o nome do livro Sacadas de Empreendedor. Anote lá, Sacadas de Empreendedor. Devore esse livro. Devore esse livro. Anote também o nome do livro, A Bíblia de Vendas, de Jeffrey Gitomer. A Bíblia de Vendas, de Jeffrey Gitomer. Você vai aplicar o upsell. Na última sessão desse plano aqui, ou de qualquer um desses planos, você vai dar alta. Essa alta, você vai apresentar o seu modelo de assinatura. Aí você vai apresentar dessa maneira, ó. Vem cá, meu paciente. Vamos dizer que Kathleen é minha paciente. Ó, o foguetinho rolou aí. E aí, o som tá ok aí agora? Como é que tá o som? Som ok? Eita, rapaz, que esse som... Repete o nome dos livros. Tá, vamos lá. O primeiro livro da live que eu indiquei foi O Poder da Presença. Poder da Presença de M. Cuddy. M. Cuddy, ok? O segundo livro que eu indiquei foi Sacadas de Empreendedor. O terceiro livro que eu indiquei foi A Bíblia de Vendas, ok? A Bíblia de Vendas. Pegaram os livros aí?
Na última sessão do seu paciente, de qualquer um desses planos que eu te apresentei, você vai apresentar o modelo de assinatura. Vamos dizer que Kathleen é minha paciente. Kathleen, e aí, como é que tá? Você está satisfeita com o tratamento? Está segura com a alta? Você já sabe o que fazer sem mim? Vem cá, se você tiver uma crise de novo, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? O paciente tem que estar na ponta da letra, tem que saber o que ele tem que fazer, para testar se é grave. Você tem que ensinar isso a ele. E aí, identificando que não é grave, o que é que você vai testar depois? A última sessão é completamente educacional. Você não trata o paciente, você só educa ele. Você ilustra o pior cenário possível para a próxima crise do problema dele. E ilustra como ele vai ter que agir em cada situação. E repete umas 3 vezes. A última sessão é só aula. E aí, como é que você está? Seu nível de satisfação tá legal? O que é que você acha que eu podia melhorar nesse paciente? Você revela a sua vulnerabilidade, a sua humildade, para o paciente te dar o feedback do que poderia ser melhor do seu serviço, ao vivo, olho no olho. E aí você fala para ele, o que é que você acha? O que é que você acharia? Se tudo que você me pagou aqui fosse reduzido pela metade, e deixa o paciente no vácuo, deixa ele pensar. Vai ter uns 30 segundos de bloqueio na conversa aí. Ou então o paciente, pô, caramba, seria maravilhoso. Pois é, agora que você terminou o seu tratamento, a gente tem um modelo de assinatura. No modelo de assinatura, você paga um valor e tem 50% de desconto no nosso serviço. Você vai ter direito a uma sessão mensal com o conceito de check-up músculo-esquelético, onde eu vou avaliar mensalmente os fatores de risco para você ter uma recidiva da sua lesão e vou trabalhar em cima desses fatores de risco, te dando orientações, te dando tratamentos específicos para prevenção de lesão. O que é que você acha? Olha só, pessoal, de cada 10 pacientes que eu apresento esse modelo, sem brincadeira, de 8 a 9 fecham. De 8 a 9 fecham. Eu tenho vários pacientes no modelo de assinatura anual. E aí eu falei para você aqui agora do modelo anual que a gente dá 50% de desconto. A gente pode apresentar também o modelo de assinatura semestral, onde você vai fazer o seguinte. Você vai fazer isso aqui. Você vai multiplicar o seu valor vezes 6 e vai reduzir 30% do que seria. E vai dar ele uma sessão mensal com o conceito de check-up músculo-esquelético. Galera, se você aplica esses conceitos, geralmente na primeira semana de atendimento com pacientes novos, captados via rede social, para quem está no desafio, só quem está no desafio Physio High Stakes vai conseguir angariar mais pacientes pelas redes sociais. Quem não está no desafio tem que assistir a aula da terça-feira, a aula 6, sobre como construir autoridade, aumentar o faturamento e ser conhecido como uma referência na sua cidade. A aula 6 está disponível na jornada, para você ver o passo a passo do desafio. Quem aplicar esse desafio vai angariar clientes novos pelas redes sociais. Na primeira semana do mês de atendimento, que você aplicar esse conceito de fidelização, eu bato a minha meta mensal na primeira semana, estourando na segunda semana. Tudo que vier depois disso é acúmulo de capital, é caixa para a empresa, é caixa, é somente caixa. E aí eu vou te apresentar uma coisa que não estava nem no programa dessa aula, mas eu vou te apresentar por causa do tempo que a gente vive de pandemia, tá? É importante que você conheça isso. Esse caixa que a gente já bateu a meta na primeira semana, na segunda semana, estourando, esse caixa vai ficar disponível para quando você tiver uma oportunidade. Por exemplo, abriu a formação de cefaleias da abordagem Watson na Itália. A gente vai pagar 1.250 euros, mais passagem, mais hospedagem, mais bloqueio de consultório, e quem vai salvar é nossa equipe que está atendendo domiciliar. E a gente tem caixa para ir lá, pegar mais uma formação internacional, voltar para o Brasil, voltar para Salvador,
com muito mais autoridade no gerenciamento de cefaleias, ok? Esse caixa vai fazer com que você abriu TBC subgrupos no Instituto Wilson Mello em Campinas. Você tem caixa para pagar à vista. Você não depende de cartão de crédito para isso. Abriu PNF no CIRTA, no Rio de Janeiro, em Aracaju, em Salvador. Abriu em Maceió, Alagoas. Você não tem grana para pagar. Abriu MDT em BH, Brasília, São Paulo. Você não tem grana. Surgiu uma oportunidade de fazer um curso online com a maior referência que eu tinha e você não tem caixa para pagar, porque você não usou a maioria desse sistema. Não adianta você pegar essa aula e aplicar só o que está aqui, sem você passar por esse algoritmo de triagem, enquadramento em classificações para o modelo de tratamento, que eu expliquei como a gente faz essa triagem lá na aula 1. Se você não assistiu a aula 1, foi a aula mais visualizada, obrigado pela audiência, você não vai conseguir aplicar tudo. É por isso que essa aula tem uma ordem. É por isso que eu estou com vocês todo dia 1 hora. Porque se eu despejasse esse conteúdo em vocês em 20 horas e bloqueasse um dia, sabe qual ia ser o feedback para vocês? O feedback de vocês? Caramba, é muita informação, não estou conseguindo assimilar. Eu preciso despejar gradativamente cada um desses conteúdos para vocês, para que vocês consigam assimilar, consigam refletir durante o dia, durante a semana, consigam rever as aulas gravadas, para que vocês testem na sua prática clínica. Por que eu não aplico esse modelo de assinatura? Quando eu estou cobrando só meu valor inicial de 120. Porque baixar para 60 fere o referencial nacional de honorários, que atualmente é R$ 94,00. Aí você já vai estar brigando com a ética aí, né? Mas enfim, é uma questão de opinião. Claro que todo mundo tem seu ponto de vista e pode simplesmente ter uma outra visão sobre isso. Então, para você trabalhar no modelo de assinatura, você já tratou o paciente e aplicou esse gatilho mental de upselling, e no upselling você vendeu a assinatura. E aí você tem cobranças recorrentes, porque você passou na sua maquininha de cartão de crédito, e na sua maquininha de cartão de crédito você não precisa antecipar e pagar aquela taxa de antecipação. A cada mês você vai recebendo uma parcela. E o plano anual você parcela para o paciente em até 12 vezes, em 10 vezes se você quiser. O plano semestral você parcela em 6 vezes se você quiser. Calcula o valor da taxa, faz a simulação dos valores que você cobra para ver... Precisava de água aqui, meu Deus, estou com soluço. Para ver o que você vai receber de fato no final. Porque taxa de máquina leva a sua alma. E aí eu vou apresentar para você uma coisa que estava fora do programa, mas é muito importante que você tenha. A gente está em plena pandemia. Eu não vou dizer que eu não tomei porrada na pandemia. Eu tomei porrada na pandemia. Quem está na jornada sabe que eu falei para vocês, né? Que em março a gente parou os atendimentos dia 16 de março e começou a atender online. E aí, em março, a nossa demanda caiu 95%. Se a gente tivesse 100 pacientes, a gente ficou só com 5. Só para te dar um modelo. Só que aí o que acontece? If you trouble, you double. Ou seja, se você tem um problema, você dobra o que você tem controle. Você dobra. Então eu simplesmente dobrei minha publicação de conteúdo. E olha que quem está no desafio, o desafio são apenas 3 vidas por semana. Tá? Quem está no alto nível de jogo, tá fazendo live todo dia, tá publicando vídeo todo dia, tá publicando 3, 4 conteúdos a cada 2, 3 horas. Porque é que nem programação de TV. Você imagina se eu chegasse aqui para querer assistir um futebol e não tivesse futebol na TV? Eu tivesse que esperar um horário. Imagina. A programação tá aí para quando eu tiver disponibilidade. A mesma coisa é sua audiência. Alguém chegou em casa agora com dor de cabeça. Alguém tem indicação de um médico agora para ir ver dor de cabeça. As chances são
que ele vai fazer uma tomografia, uma ressonância na cabeça e não vai achar nada. Porque mais de 90% das cefaleias, das dores de cabeça, não são decorrentes de tumor, neurites, aneurismas. Não são decorrentes de patologias graves. Então ele não vai achar nada. E ele vai ficar sem diagnóstico, procurando alguém para tratar. E quando ele entrar no Instagram, ele vai rolar feed e vai ver foto de biquíni, foto de sunga, foto em praia. Nada de errado. Corpo é seu, você faz o que você quiser. Nada de errado. Você vai ver foto de venda de carro, foto de venda de roupa. Você vai ver uma overdose de informação. Mas ele não vai dar sorte de passar no feed e ver uma cabecinha ali com a headline falando: controle a dor de cabeça com movimentos simples, saiba como. Se passar isso lá, velho, ele vai clicar. E se você estiver falando com ele com propriedade, ele vai entrar no seu perfil, quiçá ele vai te seguir. Quando ele te seguir, seu Instagram já disparou uma resposta automática para ele: cara, obrigado por me seguir, seja muito bem-vindo. Eu espero de coração somar na sua vida com informações baseadas em ciência para tratar dor, com movimento, com terapia manual e com muita educação. Ele vai receber a resposta automática e vai ver: pô, quem é esse cara aqui? Quem é essa Sunamita aqui? Quem é esse Rodrigo Rocha aqui? Quem é essa Ellen aqui? E ele vai clicar e vai te seguir. E quando ele te seguir, ele vai ver seu conteúdo e, cara, muito provavelmente ele vai marcar com você. Porque ninguém está falando disso. E só de estar fazendo o nosso desafio, você já está na frente de 95% dos fisioterapeutas. Por que, galera, que você está na frente? Porque dá trabalho. Dá trabalho fazer conteúdo 3 vezes na semana. Dá trabalho fazer conteúdo todo dia. Dá trabalho atender 10 pessoas hoje, fazer mentoria, chegar em casa cansado, não ter treinado, tomar um banho e vir para cá produzir conteúdo para vocês. Dá trabalho. É por isso que o profissional que fideliza o paciente está fora da curva. Eu tô aqui dando aula para vocês ao vivo. Já entraram várias pessoas aqui que não são fisioterapeutas. Essa semana chegaram 6 pacientes que assistiram a live e falaram assim: eu não entendi muito do que você estava falando não, mas eu gostei do que você estava falando. E aí eu vim ver aqui para você investigar. 6 pacientes novos essa semana, só porque eu tô aqui produzindo conteúdo. E acreditem, os 6 fecharam planos de tratamento. Você imagina qual o resultado que acontece quando o fisioterapeuta faz isso? Você está na frente de 95% do conteúdo. Nive, assisti sua live ontem. Parabéns pela sua live. Saúde da mulher, você e a psicóloga, parabéns. Conteúdo muito bom. Você está no caminho certo. Beleza? Então você precisa estar ligado nisso. Então vamos lá. Vamos apresentar um conceito de ODN. ODN. Caio, que diabo é ODN? ODN é do inglês Open Doors Numbers. Número de portas abertas. O seu consultório, a sua clínica, o lugar que você atende, seja lá onde for, se ele parar de vender hoje por causa de uma segunda onda na pandemia, se não vier mais nenhum cliente para você, nem online, nem presencial, por quanto tempo você tem caixa para sustentar os custos fixos do seu consultório? Me fala aí nos comentários. Por um mês, você quebra no primeiro mês? Você quebra no primeiro mês? Você quebra no segundo? Você segura 6 meses? Você segura por 1 ano? Qual é o seu número de portas abertas? Qual é o seu custo fixo do consultório? Quanto você paga de Simples Nacional, de INSS, de Imposto de Renda Pessoa Física? Quanto você paga de contabilidade, de escritório virtual? Quanto você paga de aluguel se você loca a sala, de condomínio se a sala é sua? 6 meses. Gediel, você está na frente de 95% dos fisioterapeutas. Você está na frente de 95%. Parabéns. Parabéns. O que é que a gente recomenda que seja o ODN? O ODN tem que ser de, no mínimo,
12 meses. Nívia, parabéns, 5 meses. Muitos fisioterapeutas vão quebrar no primeiro mês sem atender. Então você precisa ter em caixa, no mínimo, 12 vezes o seu custo fixo mensal da sua empresa, da sua clínica. Ou do seu custo de vida, somado pessoa física e pessoa jurídica. Porque se tiver uma segunda onda e o atendimento cair de novo, você está seguro até essa zorra acabar, até a vacina chegar. Olha só, de coração para você, o meu ODN é de 14 meses. Meu ODN é de 14 meses, graças a Deus. Eu voltei a atender presencial porque eu estava ficando maluquinho. Minhas sessões com minha psicóloga, que é semanal, estavam indo para subir para 2 vezes na semana. Porque eu preciso desse contato. Me faz bem, eu me sinto motivado, eu acordo motivado, eu fico feliz com isso. Mas se fosse pelo ODN, eu conseguia segurar até abril do ano que vem. Então, a gente precisa ter esse insight. Vários fisioterapeutas perguntam para mim quais cursos fazer. Cara, se você não segue isso aqui de cobrar um valor justo pelo seu atendimento, se você não segue esse modelo que eu te expliquei de fidelização, se você não segue o modelo de plano de tratamento porque você é o fodão, você é o osteopateta que vai tratar o paciente em uma sessão, você é o maquenzista que vai fazer o tratamento do Mackenzie e não vai tocar no paciente mais, vai ser só hands-off. Você é o CFTzista que vai ficar só na abordagem biopsicossocial e não vai transitar plenamente, livremente entre as linhas de raciocínio. Você vai ficar limitado. Não levante bandeiras de metodologia, levante seu nome e sobrenome. Se você segue esse modelo aqui, não importa que curso você vai fazer, importa com quem você vai fazer cursos. Cara, eu não vou citar aqui para você nomes de ninguém. Tá? Eu vou citar 2. Eu vou citar 2 nomes, tá? Vou citar 2 nomes. Se esses 2 caras que eu vou falar aqui venderem cuspe, se eles cuspirem, eu anoto a velocidade de aceleração do cuspe que saiu da boca até onde alcançou. Por que eu tô te falando isso? Porque esses caras são os papas da fisioterapia musculoesquelética mundial, na minha opinião. Mundial. A gente toma... eu tenho uma assinatura da Trust Edge. O Trust Edge é uma plataforma virtual de aulas online, tá? Depois coloca lá, Trust Edge, Trust Education, tá? Você vai achar uma plataforma. Você coloca lá depois, Institute of Clinical Excellence. Você vai achar outra plataforma. Coloca lá, PhysioTutors. Você vai achar outra plataforma. Coloca também, esqueci agora qual outro, Prehab Guys. Coloca lá, Prehab Guys. Você vai achar essas 4 plataformas. Eu sou assinante dessas 4 plataformas. Tudo que sai lá na gringa, eu baixo e assisto. São aulas com PhDs, são aulas com especialistas. E eu sei o que está rolando lá na gringa agora. E eu vou te dizer, esses 2 caras que eu vou te falar aqui agora, não devem nada a ninguém de lá de fora. O primeiro nome é José Liberato. José Liberato é um dos instrutores internacionais do MDT. José Liberato, ele não atende no viés do MDT. Ele tem a cabeça completamente abrangente para o modelo biopsicossocial. Não vá lá esperando, vou aprender MDT. O cara vai te dar uma aula de vida, de raciocínio clínico que é intangível. Eu não tenho nem o que falar. O cara, para mim, é minha referência. O cara número 2 é Rodrigo Vasconcelos. É um dos coordenadores da equipe Physioscience lá em Campinas. Ele é um dos melhores fisioterapeutas do mundo. E olhe, de uma dessas plataformas todas que eu assino, que eu assisto aulas consistentemente, eles 2 não devem nada para ninguém. Liberato lê 5 artigos por dia. Rodrigo lê 6 artigos por dia. Eu leio 1 artigo por dia. Tô querendo aumentar e não tô conseguindo. Os caras são, para mim, os melhores do mundo. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque se você parar para pensar, o MDT não abriu turma ainda na pandemia.
Vários outros modelos de curso voltaram a abrir. Pode ser pelo fator que eu te falei, que eu voltei a atender, que eu estava ficando maluquinho só. Já pode ser. Mas as grandes chances são é que o ODN do Instituto Mackenzie é muito grande e vai aguentar essa pandemia para não arriscar ninguém dando curso presencial. E a grande chance é que esses cursos que voltaram no presencial não têm o ODN forte e estão precisando voltar. Não estou criticando aqui não, pessoal. Eu só estou abrindo para vocês um outro prisma. Você precisa estar preparado para a próxima pandemia. Você precisa fidelizar o paciente e vender planos de tratamento. Parar de ser o fodão, vou resolver com uma sessão, me pague só uma sessão. Vou resolver com 2 sessões, só 2 sessões. 2 sessões, 3 sessões, não resolve problema de ninguém. Você fica aqui nesse modelo aqui, ó. Você vem para cá, cadê? Vou mostrar para vocês aqui. Você vem para esse modelo aqui, ó. Tratamento na preferência ou no subgrupo, mais revisão. Isso aqui não resolve não resolve problema de ninguém. O que resolve problema é o completo plano de tratamento, que pode ser esse que eu te dei modelo, com programa de prevenção, com programa de reatletização. Pode ser esse que eu sugeri para você. É o que está funcionando para mim nos últimos 6 anos, tá? Então, as chances são que se você não tiver um ODN forte, você não fidelizar e não fizer isso aqui para construir o seu ODN, o seu Open Doors Numbers forte, na próxima pandemia, e ó, não é para te dar notícia ruim não, mas agora as bolsas de lá de fora caíram completamente com essa segunda onda na Alemanha, no Reino Unido. A Alemanha fez lockdown essa semana, a França fez lockdown também. A economia de lá, que é eminentemente turística, na Espanha, por exemplo, vai cair também. As bolsas estão caindo, então a bolsa antecipa o que vai acontecer lá na frente. E, ó, não é para te dar notícia ruim não, mas a qualquer momento pode surgir outra pandemia. A gente está devastando cada vez mais as áreas ambientais do planeta para invadir com engenharia civil, com construção de prédio. Então o homem está se alocando em locais que insetos se alocavam, que animais se alocavam, que não tinham interação com humanos. E agora essas interações estão cada vez maiores. Não vá botar a culpa na China da pandemia porque os caras comem escorpião, porque os caras comem morcego. A interação humana pode acontecer aqui na Amazônia e despertar uma nova pandemia. Então a qualquer momento pode surgir uma nova pandemia. E quão forte está o seu ADN para isso? Quão treinado mentalmente você está para fidelizar os seus clientes, fazer planos de tratamento, tratar até o final eles, no final fazer um upselling e vender um plano de assinatura para o seu cliente. Dar 50% de desconto nesse plano para fazer com que você tenha cobrança recorrente, faturamento recorrente na sua empresa. Você precisa acordar para isso. Ninguém te ensinou isso na faculdade, não. Para eu ter ideia disso aí, eu tive que ler muito livro. Eu tive que passar por uma pós-graduação de gestão e empreendedorismo na UFBA. Eu tive que pagar a PUC online para fazer gestão de negócios. Então, se eu não tivesse isso, a pandemia tinha acabado comigo. Então, eu preciso que você abra um pouquinho a mente para esse processo de cobrar o valor justo pelo seu atendimento. Mas você só vai conseguir cobrar o valor justo se você der resultado. Se o paciente passar por você e você realizar tudo que eu te ensinei na aula 1. O paciente tem que entender que o seu serviço, ele não está pagando e você está entregando o serviço. Você está entregando uma experiência. O paciente tem que sair do seu consultório entendendo que, meu Deus do céu, nunca na minha vida alguém me avaliou tão bem. Nunca eu fui tão bem avaliado, tão bem examinado. Nunca que um remédio que eu tomei me deu um resultado de diminuir minha dor 30, 40, 50, 70% na hora que eu fiz. Se o paciente sair da sua sala com essa experiência, ele não vai voltar só não, meu amigo. Ele vai voltar com a esposa, com o marido, com a mãe, com a avó, vai voltar com o filho, com o vizinho, com o gato, cachorro, periquito. Ele vai falar bem de você pro resto da vida.
Então é por isso que essa aula tem uma ordem. É por isso que essa aula tem um passo a passo, tem uma metodologia. Porque eu tive que tomar muito na cara. Eu tive que tomar... eu não vou nem abrir aqui o que eu já passei aqui, porque não vem ao caso. Eu tive que tomar muita porrada nessa fisioterapia para aprender a fazer isso. Eu tive que investir muito. Se você for lá na minha plataforma Lattes, você vai ver que cada ano eu fiz 8, 9 cursos na mesma metodologia. Você vai ver lá que eu passei por 4 pós-graduações. E não é para ficar exaltando o título não, porque eu vou falar para você, sincero e honestamente, se eu pudesse voltar no tempo, mais da metade do que está ali no currículo eu não teria feito. Porque existem coisas que eu joguei fora completamente, que eu não uso mais, que estão obsoletas. Então, se você puder ver alguém que você está modelando, alguém que você quer chegar naquele patamar, faça curso com aquela pessoa. Pega esses 2 caras que eu falei aqui, Zé Liberato e Rodrigo Vasconcelos. Velho, compre tudo que eles oferecerem. Se eles 2 abrirem uma turma hoje, eu acordo de madrugada para me inscrever, para não ficar sem a vaga. Porque os caras estão fazendo o melhor que a fisioterapia tem no mundo. E eu estou tentando seguir os passos dele. E graças a Deus acredito que estou no caminho. Então, é isso que eu tinha para falar hoje, tá? De coração, eu espero que eu tenha aberto sua mente de alguma forma, para que você acorde que você também é um vendedor e que ninguém te ensinou isso. E que não é vergonha, nem é antiético você vender. Pelo contrário, sabendo o que você sabe hoje com as aulas que eu te ensinei, não vender é um crime. Não vender é um crime. Porque a pessoa que está com dor agora lá, chegando em casa, sem poder brincar com os filhos, indo para a cama com sua esposa, sem poder ter uma relação sexual com sua esposa por causa da dor. Você não vender para ele, sabendo resolver o problema dele, é um crime, você tem que ser preso por isso. Então aprenda, você também é um vendedor. Vá lá na aula 6, volte lá no nosso blog na aula 6, assista a aula sobre como aumentar, construir autoridade, aumentar o faturamento e ser reconhecido como uma referência. Aceite o meu desafio e coloque em prática. Vários fisioterapeutas já publicaram seus vídeos aí, me marcaram, eu já recompartilhei. Tá tudo lindo. A sociedade precisa saber o que a gente faz. E só a gente para mostrar. Não fique esperando a TV Bahia passar lá um fisioterapeuta famosão, não. Porque a televisão aí tá perdendo audiência, sabe para quem? Pro YouTube, pro Instagram. Então apareça aqui. Eu te desafio a transcrever todos os seus posts em textos e transformar em vídeo. Eu não vou falar mais sobre isso não, porque na aula 6 eu falei tudo passo a passo, como perder medo de câmera, como fazer o vídeo, como transcrever os vídeos, como é o passo a passo do desafio, eu falei tudo lá. Então volta lá no blog, assiste essa aula de novo e aplica o desafio Physio Hashtakes. Beleza? Me marca, posta seu vídeo, eu vou recompartilhar. Se você quiser, só para você ter uma noção, você aparecendo aqui na minha rede social, ou eu aparecendo na sua, e a gente tá com atendimento online, você atende o Brasil todo. Sua concorrência, Kathleen aí, obrigado Kathleen, gratidão. Frederico, gratidão Suna. Vocês não estão concorrendo mais com Goiânia, não. Vocês não estão concorrendo lá mais com Varzedo, né, Sunamita? Frederico, eu não lembro de onde é. Mas você não está concorrendo mais com sua cidade, não. Você está concorrendo com o Brasil todo. Todos os pacientes que estão indo presencial, que estão melhorando com o movimento, eu estou falando. Tá vendo aí? Eu precisei tocar em você para te melhorar? Você tá vendo que eu não preciso estar com você? Basta você abrir uma chamada de vídeo. Basta eu abrir uma chamada de vídeo, mostrar para você, testar você, que você pode melhorar sem eu precisar estar perto de você. Então não hesite não. Quando o trabalho estiver atribulado, quando você não tiver tempo e paciência por trânsito para vir aqui, quando você tiver crise que tiver em final de semana, fale com a gente, porque a gente vai abrir uma chamada de vídeo e vai resolver seu problema mesmo online. E eu estou gerando consciência de um novo produto que eu já tinha, mas que a pandemia acelerou a divulgação. Se você tem um problema, dobre seu desafio. Você só tem controle sobre o seu conteúdo. Você não tem controle sobre quem pensa.
Você está com um problema? Dobre seu conteúdo. Dobre seu conteúdo. Parabéns, Nívia. Parabéns, atender um paciente de Brasília. A gente tem paciente na Austrália, a gente tem paciente na Nova Zelândia, a gente tem paciente no Canadá, a gente tem paciente de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, tudo de atendimento online. Agora, sábado mesmo, vão ser 6 atendimentos online. Porque se você trabalha com educação e movimento terapêutico, você resolve 95% dos problemas. Você não precisa, assim como você acha que precisa da terapia manual. O paciente não precisa assim como ele acha que precisa da sua presença. Ele precisa de segurança. Ele precisa fazer com que... Ele precisa perceber que você tem segurança no que você está falando, que você está examinando ele e você está explicando por que o problema dele não é grave. E você, antes de explicar, você já deu o resultado nele porque você já testou o movimento certo. E aí sua autoridade bate lá no teto, ó, bum, bateu lá no teto. Bum, bateu lá no teto e voltou. Então, galera, vamos acreditar que podemos, que o marketing antigo morreu, que isso não é antiético, tá? Que a gente é um vendedor e que a gente tem que seguir esse modelo, não esse. Esse é o que funciona pra mim. Eu só quero abrir aqui o que funciona pra mim. Talvez funcione pra você, talvez não. Mas aplica esse modelo de fidelização. Aplica. Vai lá na aula 1, vê minha ficha de avaliação, aplica a ficha. Vai na aula 6, vê o desafio, aplica o desafio. Se você passa por aqui só para coletar informação, é obesidade cerebral, conhecimento sem ação, é obesidade cerebral. Se você fizer hoje, começar hoje, daqui a 6 meses, 3, 6 meses, 1 ano, você vai agradecer por isso. Beleza? Pessoal, amanhã a gente vai falar sobre o que, na minha opinião, é a aula mais importante da jornada. Amanhã a gente vai falar sobre como gerenciar os pacientes classificados em síndrome de dor crônica. A gente vai falar sobre as principais estratégias de educação terapêutica em neurociência da dor. A gente vai te mostrar as principais analogias que já foram testadas cientificamente na dessensibilização central. Qual informação e como você passa a informação para o paciente com dor crônica? Como você encaminha ele sem ele achar que você está dizendo que o problema é da cabeça dele? Como você desconstrói as crenças relacionadas a movimento e machucado? Como você desconstrói as crenças relacionadas a dor e lesão? A dor e exame de imagem. A gente vai falar o beabá do gerenciamento da dor crônica. E esse, de coração, é a aula que você tem que estar presente. Por quê? Porque a maioria dos fisioterapeutas acham que o paciente de dor crônica é chato. Que é aquele paciente que não melhora, que ele não quer atender, que ele quer mandar para o psicólogo de qualquer jeito. E o paciente precisa de uma atuação transdisciplinar e a gente vai falar sobre isso amanhã. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai entrar em aula, né? A gente está fazendo um curso de psicologia e dor crônica. É mais uma formação que a gente está fazendo para entregar mais resultados aos pacientes e, consequentemente, a educar cada vez mais com base em neurociência da dor, em terapia cognitivo-funcional, para vocês, fisioterapeutas. E eu peço só uma coisa, nunca te pedi nada, eu peço só uma coisa, eu vou terminar essa live e vou postar uma frase agora no Instagram com o tema da nossa aula de hoje. Eu quero que você vá nesse post e comente qual foi o seu maior aprendizado com a aula de hoje. O que é que você achou da aula? Eu quero que você me diga o que é que eu posso melhorar. E olha, tá faltando eu construir o esquema de uma aula só. Eu já estou com todas as aulas prontas, só falta uma aula. Se você quiser ver um conteúdo específico nessa jornada, comenta lá o que é que você quer ver. Porque pode ser que eu já tenha gravado, que eu já tenha montado o esquema, pode ser que eu não tenha montado, ok? Então bota a sugestão lá nos seus comentários do que você quer ver, me diz o que eu posso melhorar e me diz o que você aprendeu nessa aula. Qual foi seu maior aprendizado? Beleza? Eu espero vocês amanhã
Amanhã eu não tenho consultório, então amanhã vai ser mais cedo. Eu aviso no Telegram, aviso aqui nos stories e aviso aos alunos pela lista de e-mail. Eu não sei se vai ser 8 e 7, se vai ser 19 e 7, mas amanhã amanhã vai ser 8 e meia, tá? Amanhã eu tenho outra live, que é um Q&A, mais um Questions and Answers, com o podcast Physio Insight. Vai ser a gravação ao vivo do podcast, comigo e com a Physiodrops, uma startup estudantil de uma universidade aqui de Salvador. Vai ser o esquema de 2 telas, com 10 perguntas e respostas. Então, se você estiver presente lá, de coração, amanhã, 19h30, a gente está ao vivo com a Physiodrops. Assim que acabar a aula com a Physiodrops, o Q&A, a gente vai entrar com a aula 10 da nossa jornada do Expert. Como gerenciar pacientes classificados como síndrome de dor crônica. Beleza? Espero vocês amanhã. Vai lá nos comentários do meu próximo post e me diz o que é que você aprendeu. Qual foi seu maior aprendizado, o que é que você achou, tá bom? Gratidão pela presença. Deixa eu me despedir de quem ficou até o final. Jéssica, minha ídola. Jéssica está aqui presente. Gediel, obrigado por ter ficado até o final. Nívia, mais uma vez. E parabéns, Nívia, por sua live. Foi excelente. Suna, parabéns. Obrigado pela sua presença. Karina, Kathleen, Fernandinha. Grande abraço. Fernandinha chegou agora, né? Grande abraço. Abraço para meu pequeno paciente, tá? E vamos nessa. Até amanhã, galera. Aparece lá no post e comenta para eu ver quem é que tá com o foguetinho aí, tá? O que é que você aprendeu, o que é que você achou. Grande abraço e movimento é vida. Até a próxima.